Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 39 em diante. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Paulo vai explicando para a igreja de Corinto a respeito da ressurreição. E ele começa a dizer a diferença entre os corpos. Quero pegar como modelo, irmãos, os corpos aqui na terra, ou os elementos, os objetos que conduzem eletricidade. É um exemplo muito simples de entender, nós vamos ver hoje, mas é uma forma muito clara de interpretar o que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui. Então ele diz que tem um corpo celeste, tem um corpo da terra, um é dos corpos do céu, outros é dos corpos que estão aqui. E quando ele vai instruindo a igreja a respeito da ressurreição, isso aí vai abrindo o entendimento dos irmãos a respeito da nossa formação, do nosso corpo para Cristo. Lemos, entendemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, mas Paulo ele fala numa profundidade a respeito do nosso corpo para Deus, que ele vai mostrando a utilidade, como glorificamos a Deus através do corpo, como que adoramos o Senhor através do nosso corpo. Aí hoje eu tenho um exemplo muito singelo que é a respeito de corpos que conduzem eletricidade. Então a nossa ideia hoje é falar sobre condutores e isolantes. Alguns corpos conduzem eletricidade, outros bloqueiam, isola a eletricidade. Já entenderemos também por que eletricidade. Todo o corpo, vamos agora abrir um parênteses e fazer uma aula de física. Quem que lembra dessa aula? Eu baixando a mão, eu não, né? Física. Vamos partir do que nós entendemos. Vou relembrar os irmãos nessa noite. Todo o corpo ele é constituído de um átomo. Constituído do que, irmãos? De um átomo. Um átomo ele é constituído de nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons, eles não possuem carga. Os prótons possuem cargas positiva e os elétrons carga negativa. Preste atenção em mim. Digamos que o púlpito é o núcleo do átomo. Dentro desse núcleo estão os nêutrons e os prótons, dentro do núcleo do átomo. Tem tudo bem? Amém? Todo condutor tem um átomo. Todo átomo tem um nêutron, um próton e um elétron. E dentro lá do átomo, do núcleo do átomo, tem um nêutron e um próton. Os elétrons, eles ficam orbitando.
em volta do átomo. E lá dentro do átomo está o nêutron e o próton. O que não faz o elétron se dispersar, sair dessa órbita, é a carga que existe nele, uma carga negativa. E aqui dentro está uma carga positiva. Já ouviram o ditado que os opostos se... Vem da física isso aí. Os opostos se atraem. O que não deixa o elétron, aliás, esse ambiente aqui se chama eletrosfera. Ele fica aqui orbitando em volta do próton, do nêutron, do próton, do nêutron, e não deixa eles orbitarem. Um corpo que conduz eletricidade, agora tenta pensar num fio, esse fio de energia. Um corpo que conduz eletricidade, ele tem muitos elétrons andando em volta desse átomo. Por isso que ele conduz eletricidade. Então, quando chega uma descarga elétrica nesse átomo, alcança lá o próton e o nêutron. O que faz a carga passar é a quantidade de elétrons circulando aqui na eletrosfera. Um corpo que não conduz eletricidade, e aliás ele tem pouquíssimos elétrons circulando aqui, são os isolantes, não passa carga nele. Exemplo de condutor de energia: o cobre, a água. Exemplo de isolante de energia: a madeira, o plástico, o vidro. Se estiverem seco, são isolantes. Por quê? Tem poucos elétrons aqui. Mas dependendo da quantidade de energia que vem nesse corpo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um papel aqui, me presta a Bíblia, por favor, pastor. Pode ser a Bíblia mesmo. Uma folhinha de papel, ela pode isolar ou conduzir, dependendo da quantidade de energia que vai vir aqui nesse corpo. Os cientistas dizem que numa folhinha de papel, se der uma descarga de 16 mil volts, ele passa a ser um condutor. Então, ao mesmo tempo que um corpo ele é condutor, ele também pode ser isolante, dependendo da carga, da energia que vem sobre ele. Até agora, na aula de física, tudo bem? Já dá para tirar 10 ou não? Valeu, o professor passou na aula ou não? Átomo, próton, errei, Ni? Que susto! Nêutron, tudo aqui dentro, elétrons na eletrosfera. Quanto mais elétrons, rapidamente passa a energia. E aqueles que não conduzem energia, tem poucos elétrons aqui. O caso da madeira, do vidro, do plástico e assim vai. Aí o apóstolo Paulo diz assim: tem corpos diferentes uns dos outros. Uns são os celestes, outros são os da terra. Aí nós precisamos olhar para nós hoje à noite. Porque quando a Bíblia, queridos, está falando de não só de eletricidade, aliás, para chegar na eletricidade, teve que achar um condutor em uma quantidade exata. Irmãos, se nós ligarmos essas luzes nas voltagens erradas, elas não funcionam, tem que ter a carga certa para ela. Cada corpo tem a quantidade de carga que suporta, nem todo corpo pode receber a mesma carga. Vamos voltar à nossa residência. Agora o Carlão me ajuda. Um é o fio da tomada, o outro é o fio do chuveiro. O fio do chuveiro, chama até cabo, porque é grosso e recebe mais carga. O fio da tomada, a carga é menor. Então, queridos, o apóstolo Paulo fala assim: só que nós recebemos também a luz do Senhor. Como, pastor? Mateus capítulo 5, verso 14, 15 e 16. No 14, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Verso 15, vós sois a luz do mundo. Se a luz não brilhar, não se pega uma luz e coloca debaixo da mesa, mas antes no lugar que ilumina toda a casa. Aí o verso 16, assim brilhe a luz de vocês, a ver a nossa finalidade, diante dos homens, e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Então, entendendo esse princípio da luz, da eletricidade, nós recebemos uma porção do céu, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, se ele é a luz e a treva alguma, de alguma forma nós podemos ser ou condutores de eletricidade, que é a luz do Senhor, ou isolantes da luz do Senhor.
Quando que eu sou um condutor da luz do Senhor? Quando eu estou na eletrosfera, sendo governado pelo Espírito Santo de Deus. E o que me faz manter nessa órbita se chama Espírito Santo de Deus. Sabe como se comprova isso? No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, Gênesis 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí vem o apóstolo João e diz para nós que aquele que é nascido de Deus, ou nascido do Espírito, ele não sai dessa órbita, ele não peca, ele é atraído para o centro, e o centro é Cristo. Até aí, tudo bem? Tá bem? Estão conseguindo me acompanhar? Estou tentando não ir rápido, porque dentro de mim está um zzz. Mas como nós agora nos rendemos ao Senhor, inclusive às vontades do nosso corpo, como que Ele se manifesta em nós? Vamos abrir em Colossenses capítulo 2. Olha a palavra do Senhor para nós agora. Colossenses capítulo 2, verso de número 6 em diante. Se você não achar, acompanha aqui na tela, por favor. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Agora ouça isso no verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, leia para mim o finalzinho, vocês, que coisa, hein? Em Cristo, ouça isso, em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Está em Cristo, divindade é a glória de Deus em Cristo. Aí vem Paulo e escreve assim: só que por estarmos em Cristo, vocês também receberam a plenitude de Cristo. Aquilo que Deus reservou para Jesus a respeito das coisas terrenas, Ele distribuiu para os servos dele também, através do nosso corpo. Recebemos a plenitude, a saber, essa plenitude que se chama Espírito Santo. Aliás, vamos relembrar sobre a plenitude de Deus em Jesus. Por onde Jesus passava, as pessoas tocavam nele. E tem um texto muito claro, diz que uma mulher tocou em Jesus, e Jesus parou tudo e disse: alguém me tocou porque de mim saiu o quê? Virtude, poder. Do corpo de Jesus emanava poder para aquele que cria e tocava nele. Ouça isso. Jesus desceu com um deles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e de Sidom, os estrangeiros, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Olha isso. Os que eram perturbados por espírito imundos ficaram curados. E todos que procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Lucas 6, verso 17 e 18 e 19. Todo mundo que tocava em Jesus com fé era curado, porque de Jesus saía poder, virtude. Agora ouça isso, vamos lá em João 17, por favor. Verso 20, 21 e 22. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o verso 22. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um,
assim como nós somos um. Vamos ler todos juntos o verso 22? 1, 2, 3. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Diga assim: eu tenho a glória de Deus no meu corpo. Está entendendo isso ou não? Jesus ora por mim e por você, fala, não é só por esses discípulos que estão aqui, mas aqueles que vão crer, falando de nós em 2017. Pai, eu dei a glória que o Senhor me deu para eles também, para que eles vivam em unidade, que eles sejam um. Então significa que o Senhor está falando para nós, que como um fio, um corpo conduz eletricidade, o nosso corpo conduz a glória de Deus. Então, se somos condutores da glória de Deus, irmãos, aí eu começo a entender e rever alguns textos que nós lemos, quando Pedro passava e a sombra dele curava, porque ele é condutor da glória de Deus. Por que quando pegava os lenços e os aventais do apóstolo Paulo e tocavam nos enfermos e eram curados? Porque ele era o condutor da glória de Deus. Não tem nada mágico no Paulo, não tem nada mágico no Pedro, é o condutor da glória de Deus. Começo a entender também que quando sepultaram o profeta Eliseu, um homem é jogado na cova dele. E quando toca nos ossos do profeta, esse soldado ele volta à vida. Porque os ossos do profeta estavam cheios da glória de Deus. A glória de Deus tem que invadir os nossos ossos. Não é ter uma vida só uma expressão de louvor bonita aqui. Não, é nós fluirmos nos nossos poros a glória de Deus. É termos uma intimidade tão profunda com o Senhor, a ponto de as pessoas olharem para nós e fazerem como lá nos dias de Moisés, porque descia do monte e a face dele resplandecia a glória de Deus. Alguém já olhou assustado assim para você, você não entendeu nada no dia? Pode ser que nesse dia no teu rosto está brilhando a glória de Deus. Porque uns são os corpos celestes, outros são os corpos terrestres. A Jesus diz para nós aqui, que eu dei a glória para vocês. E a glória que Ele dá para nós, irmãos, não é uma glória para a vã glória, para a glória pessoal. É a glória, ou seja, é a luz que Ele nos faz conduzir através do Espírito Santo, porque agora nós nos rendemos à vontade do Pai. Foi isso que Jesus fez esse período todo aqui. A minha comida é fazer a vontade do Pai, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Essa foi a voz de Jesus. Jesus respirava e inspirava Deus o tempo todo. Jesus não perdia tempo, irmão. Aliás, nenhuma fração de segundo que Jesus esteve aqui foi perca de tempo. Aliás, nós olhamos muitas vezes para alguns cenários e falamos, mas só Jesus lá com a mulher samaritana. Irmãos, Jesus é aquele que para um, que para uma criança, que para um homem atarefado como Nicodemos, que vai encontrar Jesus à noite. Então, se você está aqui, é porque o Senhor se importa com você. Não somos mais um na multidão. Aliás, andar com Jesus não existe mais um na multidão. Todos nós somos importantes na multidão, amém? Romanos 6, ouça isso, verso 12 e 13. Glórias a Deus. Diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus, leia para mim, corpos mortais. Vou ler de novo. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros ou os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Olha o conselho. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Conselho do apóstolo Paulo: o nosso corpo, ele não pode ser escravo do pecado, e sim um instrumento da justiça de Deus. E a repreensão que ele está dizendo para nós no verso número 12: o pecado, ele quer dominar o nosso corpo.
Mas como agora o Senhor, nós vimos lá a passagem que Jesus ora por nós em João 17, 22, que Ele nos deu a glória. Por isso que o nosso irmão Ademar de Campos, deve ter sido no ano de 1990, ele cantou Romanos 6. Porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Mas sabe qual que é o desafio hoje, irmãos, nessa geração nossa? Facilmente cedemos ao pecado. E a lista de pecados que toma conta do nosso corpo é enorme, irmãos. Quantos de nós estamos com os olhos escravizados? O que é os olhos escravizados? A gente não consegue apartar mais da internet. A gente não consegue apartar mais da TV. Ainda mais se o Corinthians jogar. A gente não consegue um dia renunciar. A gente tem um problema com a audição, o nosso ouvido. Tem coisas que nós gostamos de ouvir e não consegue renunciar. Tem lugares que nós não deveríamos estar, colocar a planta dos nossos pés, e nós estamos lá. Esse é o corpo subjugado pelo pecado. É o corpo que ainda não desfrutou da santidade do Senhor. Há corpos que ainda se deleitam nos vícios da vida. Tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo e desagrada a Deus, se caracteriza como um instrumento de injustiça, porque Deus nos deu um corpo para ser santo. 1 Pedro diz: sede santo, porque eu sou. Não só aquilo que entra no nosso corpo, mas também aquilo que sai do nosso corpo. Aí Jesus explica sobre essa parte, tratando de comida. Jesus fala que contamina não é o que entra no homem, é o que sai dele. Então, como vencer essa guerra que há em nós e não ceder e não deixar que o nosso corpo seja mais escravo do pecado? Voltemos aí. Está aberto aonde, irmãos? Romanos 6. Voltemos para Colossenses 2. Colossenses 2:10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Só esse verso. Algumas questões para nós então. Como que um corpo como o nosso, ele veio do barro, pó da terra, composto por um pouco mais de 60% de água, nosso corpo. Por isso que levamos choque, né? Condutor de eletricidade. Como que pode Deus olhar para um corpo como o nosso, depois do pecado, e falar: eu vou resgatar esse ser humano, eu vou resgatar a humanidade, e eles terão novamente a plenitude do Espírito? Como um Deus todo-poderoso olha para nós, essa é a parte que mais me chama a atenção. Como que Deus ainda se interessa por nós? A resposta é que todo esse interesse de nós é porque Ele entregou o Filho por nós. Não havia lá no tempo da queda de Adão e Eva, neste momento sobre ser humano, não havia ninguém que intercedesse por eles, por Adão e por Eva. Olha a gravidade da criação, quando houve a queda. Quando aquele casal toma a decisão de falar assim: vou fazer do meu jeito, é isso que Eva fez. Vou lá na árvore mesmo que Deus mandou, vou pegar o fruto mesmo, vou comer mesmo. Essas são as decisões daquele que não entendeu o que é estar na eletrosfera, orbitando em Deus, estar em Deus. Só que nós vemos em toda a Bíblia, muito depois, um intercedendo para o outro, ou pelo outro. É só lembrar do Abraão intercedendo por Ló. É só lembrar de Moisés e Arão intercedendo pelo povo. É só lembrar dos profetas intercedendo pela nação. É só lembrar de toda a caminhada na Bíblia, alguém intercedendo. Mas quando o homem cai, não tem intercessor. Quem vai interceder? Só tem os dois lá. É por isso que está escrito que o Senhor nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores.
como que um Deus ama tão profundamente pecadores como nós, a ponto de entregar o que Ele tem de melhor lá na glória, o Filho. Então, quando entramos num lugar como esse para adoração, irmãos, nós não viemos como qualquer um na sociedade, não viemos como mais um pecador na sociedade. Não, nós somos os que estão reunidos, porque um dia a joia mais preciosa de Deus, chamada Cristo, se entregou por mim e por você, porque não tinha nenhum intercessor por mim e por você aqui. É por iniciativa dele, ele nos amou primeiro, não está escrito? Por iniciativa dele, ele entrega o Filho e aqui estamos nós. Então, só relembrando, quando Deus olha para nós, Ele deve ver o Filho Jesus, porque quem se sacrificou por nós, quem entregou o corpo no meu lugar e no seu lugar, foi o Filho. E Ele já tinha toda a autoridade de orar antes da morte dele, e eu dei-lhes a glória, porque Ele sabia, porque Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e Ele sabia, os que iam crer nele, estamos aqui para participar do corpo e do sangue dele, porque nós cremos na morte e na ressurreição dele. Mas como se trata então de nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nos entregamos agora à vida do Espírito, só temos uma tarefa nesse planeta, irmãos, é ser condutores da glória de Deus. De repente pensamos assim, mas é muita bagagem para mim ser um portador da glória de Deus. É só ver o que o apóstolo Paulo fala. Vamos em 1 Coríntios 15, voltar lá na leitura inicial e ir lá no verso 53 agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 53 em diante. Diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A morte, mais uma vez, a morte. Então vamos ler o verso 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 27, todos juntos. 1, 2, 3. Mas graças a Deus. Mais uma vez. Mas graças a Deus. Se não for Jesus, se não for a graça de Jesus. Sabe o que eu entendo então, irmãos? Se Jesus passava por lugares, as pessoas tocavam nele e curava, ele deixou isso aí para nós. É você entrar na tua casa e falar: bom, já que o Senhor me deu a glória dele, Senhor, onde eu passar nessa casa, que haja cura. Onde eu passar nessa casa, que haja libertação. Onde eu passar nessa casa, que haja transformação, porque eu sou um portador da glória. Se somos portadores ou condutores da glória do Senhor, onde nós passarmos do nosso trabalho, tem que ir lá e denunciando tudo que está errado no trabalho. Senhor, que eu sou a luz, o Senhor me chamou para ser luz. Estou aqui para iluminar esse lugar, que seja denunciado esse trabalho e que haja cura. Onde nós passarmos nessa cidade, que sejamos aqueles que conduzem a glória do Senhor, e por onde nós formos passando, nós íamos trazendo luz e entendimento a respeito da glória do Senhor, porque onde Jesus Cristo chega, através de nós as trevas acabam, o que estava oculto acaba. E o que me traz paz quando o Senhor nos coloca, ou nos dá essa glória, nos coloca nesses lugares distintos, na família, na cidade de Lins, no estado de São Paulo, no Brasil, há um propósito maravilhoso para mim e para você, queridos, é representar o reino do Senhor.
E em muitos lugares nós temos a certeza que nós já ouvimos isso, está escrito, agora nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas enquanto estamos aqui, nós conduzimos a glória do Senhor, porque Ele nos deu a glória dele. Muitas vezes nos sentimos cabisbaixos, entristecidos, sentimos muitas vezes derrotados até, porque sai do nosso entendimento que o Senhor deu para nós o Espírito Santo e com Ele a glória de Deus. E gostaria de deixar claro para nós nessa noite, queridos, é que quando Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos capacita para qualquer adversidade também. Pense comigo rapidamente. O que está travado na sua vida? O que tem persistido na tua família? O que tem sido insistente, ou uma luta insistente na tua vida pessoal? Em nome do Senhor Jesus, está registrado aqui que nós lemos em 1 Coríntios 15, que tragada foi a morte a tua vitória. Porque ainda em Colossenses diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho da luz. Fazemos parte de outro reino, o reino que conduz a glória do Senhor, amém? Seja um profeta e fala para o teu irmão, para a tua irmã, você é um condutor da glória do Senhor. Agora para outro irmão, para outra irmã, você é um condutor da glória do Senhor, amém? Então que esse nosso comportamento, ser condutores da glória do Senhor, seja aqueles que passam pelos lugares e vai exalando o bom perfume de Cristo, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Que as pessoas queiram estar perto de nós, sejamos agradáveis. Irmão, você já ficou do lado de alguém ranzinza? Eu nem sei o que é ranzinza, mas tem gente ranzinza. 5 palavras, 4,5 é de derrota, que a vida não está indo bem. Você conhece alguém assim ou não? Você chega bem, é quando para de conversar com a pessoa, você fala assim, meu Deus, minha cabeça até começou a doer também, você nem imagina que... Mas que seja o contrário, onde nós chegarmos, se leve a cura. Quando sairmos daquele encontro, a pessoa falar, gente, estou me sentindo melhor, por quê? Aí você sabe, porque estamos aqui para conduzir a glória de Deus. Onde você estiver, que resplandeça a glória do Senhor na tua vida, amém? Se coloque de pé, aplaudindo o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor.